Hoje não! Hoje sim! Salve, rapaziada, aqui é o João, estamos começando mais um Resenha F1, o último do ano de 2025, o último deste regulamento e também o último com a presença do DRS. Mas esse episódio é mais do que especial, porque a gente vai comentar sobre a última corrida da temporada e sobre o título de Lando Norris. E mais uma vez eu estou com eles, os inenarráveis, os inigualáveis. Nossa, essa palavra existe? Não sei, inigualáveis. Pedro Inácio e Enzo Cato, como é que vocês estão, meus queridos? Estou muito bem, João Pedro, né? Estou muito feliz de estar aqui, eu na presença de Enzo Cato e de você. Vamos lá falar dessa última corrida, uma das mais legais que teve na temporada, e é isso. Fala, rapaziadinha, tô muito feliz de estar aqui. Uma chuva que tá acabando com a minha cidade, mas tirando isso, torna tudo mais gostoso de falar. Então, tá tudo ótimo, um abraço para vocês e vamos falar desse finalzinho de temporada, né, que tenho minhas ressalvas. Rapaz, esse programa promete, então vamos começar, porque a season finale começou logo nas entrevistas pré-corrida, porque a FIA colocou os 3 concorrentes ao título para realizar a coletiva de imprensa na quinta-feira. O Verstappen não mostrou muita tranquilidade, mas enquanto isso teve uma polêmica que foi sobre uma especulação de um possível jogo de equipe entre o Lando Norris e o Piastri. O que você tem a falar dessa coletiva, Pedrinho? Mano, eu achei assim, foi bem descontraída, mas no momento em que eles soltaram sobre o jogo de equipe entre os dois, foi assim, bem estranho. Os dois falaram que não tinha nada entre eles, assim, que a equipe não tinha falado nada sobre fazer um jogo de equipe ou não. E assim, eu acho que a McLaren não deveria fazer um jogo de equipe, porque os dois estavam disputando títulos, tanto que o Russell falou isso na primeira entrevista que teve, porque eles foram a segunda banca que foi chamada, né? A primeira foi Russell, Leclerc e Hadjar. E o Russell fala que não precisava fazer jogo de equipe, até porque o Piastri ainda estava na briga. Mesmo que tivesse o Lando precisando ultrapassar o Piastri para ganhar o título, eu acho que o Piastri não deveria dar posição, porque, assim, tem que ser disputado em pista e ser ganhado em pista o campeonato. E foi isso que aconteceu. O jogo de equipe deles não aconteceu, mas no momento da entrevista pareceu bem, assim, bem desconfortável para os dois. E o Verstappen, né, pelo amor de Deus, falou, zoou lá do troféu, olhou pro troféu e falou: eu tenho 4 desses aqui em casa. Demonstrou muita tranquilidade. Ele demonstrou essa tranquilidade na corrida. E os dois pilotos da McLaren foram bem seguros nessa entrevista, assim, pareceram bem maduros, o que eu achava que não seria possível. Achei que eles estavam bem desconfortáveis de estar naquela situação, mas eles pareciam estar bem tranquilos. Eu gostei também do comentário, não lembro quem, acho que foi a Mariana Becker, falou Sim, dos amigos. dos pais. Aí, assim, eu gostei bastante dessa, mudou um pouco o foco e deu pra ver o quanto o Verstappen tava assim, leve, o cara tava tranquilo. Os pais dele não estavam lá, o pai dele estava fazendo rally na África e a mãe dele estava na casa. Assim, claro, o Verstappen falou que ele não esperava estar na briga por título no final da temporada. E E os até por isso dois, que a mãe dele não foi. e os dois concorrentes ao título da McLaren, os pais estavam lá em Abu Dhabi, mas assim, é normal também pais estarem na última corrida do ano, até porque é a última corrida do ano, é para se despedir e tudo. Só que eu achei muito engraçado a tranquilidade do Max na entrevista. Eu assisti a entrevista inteira muito feliz, porque tava muito legal. Eu achei uma das melhores entrevistas da história da Fórmula 1, inclusive. Homem de família agora o Verstappen, né? Não pode ter muito estresse, tem filha pra criar. É isso, tá mais calmo, mais tranquilo esse Verstappen aí. Bom, vamos seguir o fim de semana, né? Que a gente teve os treinos livres. E quem se destacou foi o nosso campeão, Lando Norris. Ele foi primeiro nos TL1 e 2 e acabou terminando na segunda colocação no TL3. Enquanto isso, seu companheiro de equipe nem fez o TL1, porque, como todo mundo sabe, se você não sabe, sempre uma equipe tem a obrigação de ter um TL com piloto de teste ou um desenvolvimento. Então, pode confirmar comigo, Pedrinho, mas foi o Pato Howard que fez Pato Award. Pato Na Howard. última corrida do ano sempre tem que ter um piloto de desenvolvimento ou um piloto de teste. E assim, claro, o Piastri ele perdeu muita vantagem, né, nisso daí, porque um TL é muito importante para o ritmo de corrida, porque você testa o carro no ritmo de corrida, você se acostuma ao carro
naquele desenho da corrida, porque cada corrida o carro é desenhado de uma forma diferente. Existem pistas de alta velocidade, o carro tem menos pressão aerodinâmica. Então, um TL a menos é uma coisa muito impactante para um piloto. Ele perde muito do costume com o carro. O carro não é o mesmo em todas as corridas, então ele perde muito. E o Piastri ele pareceu estar numa desvantagem saindo do TL1 sem ter feito ele. Mas no fim a gente percebeu que não foi assim, que o TL não impactou tanto. E claro, é TL, né? Não é o que dita o ritmo, não é o que resume o fim de semana, mas é uma parte muito importante e que é muito pouco falado também, inclusive. E se você, Anzão, acha que não ter. Acabou não prejudicando, mas você acha que poderia ter prejudicado o Piastri, né, ele não ter participado desse TL1? Não, assim, por mais que seja importante ter um treino ali, não, na hora do vamos ver, treino ou não, ele poderia ter batido o carro, poderia ter estraçalhado o carro e não poderia correr. Então, não sei, é muito Subjetivo. não é preciso. Então, poderia ele ao ponto de na realidade não, porque ele fez uma ótima corrida. Isso depois a gente vai entrar, não foi impactante para ele de forma alguma. Ao ponto dele ficar na frente do campeão mundial. Bom, é isso então. Vamos falar agora do que de fato importa, né? Que no sábado a gente teve a quali, um quali muito importante, né? Porque, claro, com os 3 candidatos ao título, um buscando a vantagem sobre o outro, o qual ia ser determinante também para o que iria editar a corrida, né? Então, no final, acabou que esses 3 postulantes ao título dominaram o top 3. Então, vamos passar aqui o top 10 do quali. O Max Verstappen ficou em primeiro, pegou a pole position, seguido por Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, um destaque em sétimo, Esteban Ocon com a Haas em oitavo, o nono foi Isaac Hadjar, e completando o top 10, Yuki Tsunoda. Além disso, queria trazer 2 destaques, mas dessa vez negativos, né? Kimi Antonelli terminou em apenas 14º, e Lewis Hamilton caindo no Q2, ficando em 16º. Mais uma vez o Hamilton fora do Q1, meus companheiros. E o que falar desse quali? Um bom quali, assim, mostrou muita coisa, né? Com o que eu sempre falei, de cola pinto em último. Constante. Constante, a constância de cola pinto. E também como foi um quali muito pegado. Porque o Q2, literalmente, o que estava fazendo diferença ali era tipo 3 décimos. Segundo. Ou alguma coisa assim, eu não lembro agora como é que foi. Centésimos, acho que era centésimos até. Isso, centésimos. Então eram tipo 3 centésimos de segundo. Foi um quali muito apertado. Então, assim, foi muito legal de ver. Qualquer mísera coisinha literalmente podia fazer você disparar. Era um Então, erro na última volta do Q2 e poderia até um postulante ao título ficar fora do top 10, assim. exato. Então, assim, foi muito importante. Foi muito importante. O Max tirou uma volta absurda no final, assim, que Lando e Piastri ficaram a dois décimos dele, ficaram bem longe, assim. O top 3, assim, o Norris fez o que precisava, botou a McLaren em P2, que era o que ele precisava para não ter risco. Piastri em terceiro para ainda tentar uma disputa. E assim, o Tsunoda ter chegado no Q3 era uma parte muito importante para a Red Bull para tentar atrapalhar o Lando Norris. Só que o Tsunoda não conseguiu fazer tempo no Q3 e ficou apenas em décimo. Isso foi uma coisa que assim a Red Bull sofreu muito, talvez, com a falta do Tsunoda no Q3 com um tempo. Talvez ele ter ficado em décimo, não ficou tão longe assim do top 3, assim, tal. Mas, por exemplo, se ele consegue um sexto lugar, seria incrível para a Red Bull essa posição pro Tsunoda. Bom, é isso, Enzo. Que fala do Lewis Hamilton, né? A gente já teve um comentário semana passada seu. Continua com aquela opinião? Não, não continuo, não. Não, mas que falar Deixa mais ele, uma tá vez. velho, ele já tá idoso, deixa ele na casa dele. Tranquilo, sereno. Vamos ver ano que É, vem. assim, é difícil ver. Tudo bem que o Hamilton bateu no TL3, assim, estragou o carro, tudo. Mas, pô, o Leclerc ficou em quinto, o Leclerc disputou a posição com o Norris durante a corrida. Pô, mais um final de temporada, assim, melancólico pro Hamilton. Ficar em 16º no Q1 mais uma vez é pesado, ainda mais vendo, né? Claro,
numa corrida que, assim, com certeza tem um significado para o Hamilton, né? Abu Dhabi foi uma pista que ele sofreu muito e mais uma vez ele sofre. Em 2016 ele perde o título para o Rosberg em Abu Dhabi. Em 2021 perde o título para o Verstappen. E assim, é uma pista que provavelmente tem muito impacto na vida do Hamilton. E ele ficando em 16º deve ter sido assim um baque gigantesco durante o sábado. Também, pô, terminar a temporada não classificando pro Q2, pelo menos, é assim muito impactante. Claro, é um novo regulamento ano que vem, mas isso é muito impactante. E eu também quero destacar, né, o nosso Gabriel Bortoleto finalmente voltando ao Q3, depois de muito, muito tempo. Vinha de 3 corridas, assim, vinha de 3 qualifies muito abaixo, e agora ele tá mais uma vez ficou em 7º lugar, assim, à frente de Zach Hadjar, que é um grande piloto do Racing Bulls, agora vai para Red Bull. Assim, um belo qualifying do Gabriel. Fico muito feliz por ele, assim, terminar a temporada bem. É muito bom para o nosso piloto brasileiro. Interessante também, né? Vários pontos a citar também. Começando pelo Leclerc, né? Que o Leclerc também deixou o recado para a Ferrari para a próxima temporada, né? Falou é agora ou nunca. Então vamos ver o que espera da Ferrari também. E puxando o Red Bull, falando Red Bull, a gente teve a saída de Helmut Marko anunciada. Uma figura polêmica, né, Zucato? O que você acha que vai seguir para a Red Bull com essa saída de uma figura tão importante, mas que segue esse processo de renovação que a equipe vem adotando desde a saída do Horner? Ah, cara, assim, ele foi importante, de fato, não vou negar, mas, cara, acho que com o fim do novo regulamento, a equipe vai querer fazer muito mudança e ele estava incluso, né? Tem que ter uma nova visão, tem que ter uma nova cabeça à frente, porque sempre se ficar a mesma pessoa pode ser benéfico, mas ao mesmo tempo pode ser ruim, porque se a pessoa estagna, se um time estagna é por conta do cara. Então, ter uma pessoa ali com uma nova mentalidade e colocando isso em prática na Red Bull, que sempre foi um time para frente, acho que vai ter bons resultados. Não penso em quem poderia assumir ou o que poderia acontecer, mas eu imagino que ter essa mudança seria importante. Bom, e Pedrinho, o que você acha que pode mudar? Claro, é uma coisa muito ampla, porque a gente não tem nenhum nome específico que vai assumir o cargo, não foi anunciado ainda, mas o que pode mudar na Red Bull, na sua visão, com essa saída do Marco? O que pode mudar para mim é principalmente o segundo piloto e assim a pressão sobre a Red Bull, porque a RBR ela sempre foi uma equipe de um piloto dominante e um piloto secundário. Sempre foi assim, teve momentos, claro, de Vettel e Weber que foi equilibrado. No começo de Ricardo e Verstappen foi bem equilibrado. Mas assim, depois disso, quando a gente pega a partir de quando o Ricardo sai, você percebe que o Helmut Marko ele colocava muita pressão em quem entrava na Red Bull. E assim, nenhum piloto conseguiu durar muito. O Checo Pérez foi o melhor assim, piloto que ficou na Red Bull assim, depois da. E durou muito. Depois do, ele durou 3 temporadas, mas assim, se você para pensar, o Pérez no final, ele não era mais o Pérez que a gente conhecia em 2021, em 2022. Em 2023, a temporada do Pérez, assim, já começa a decair. Tava muito 2024, longe. Já surpreendeu na última temporada ele ter continuado até o final, né? sim, 2024 ele terminou muito mal, assim, e eu acho que isso vai muito pelo Helmut Marko, porque como a gente sabe, para ir para Red Bull, o Helmut Marko geralmente liga para você e fala, ó, você é novo piloto Red Bull. E para o Hadjar, quando o Hadjar entrou agora, então, corrida passada, ele falou pro Hadjar, você vai entrar na Red Bull, mas você vai ter que dar resultados. É um moleque que está no primeiro ano de Fórmula 1, ele está sendo chamado para ir para uma equipe de ponta e ele está sendo quase obrigado a conseguir um resultado importante. Assim, o Helmut Marko, ele teve muita história com a Red Bull, história boa, história ruim, tudo tudo ele esteve envolvido. Mas eu acho que é necessário a saída dele, assim, para também tirar um pouco de pressão desses novos pilotos da Red Bull. O Verstappen não se importa com o Helmut Marko. Agora, quem entra na Red Bull sempre vai sofrer por causa dele. Eu acho que é importante sair, um novo regulamento, precisa de uma nova mentalidade, precisa botar esses pilotos em conforto.
Não em desespero, igual ele fez com o Hadjar agora na última corrida. Bom, só para concluir esse assunto, queria perguntar para vocês acham que, assim, um possível espelho que a gente pode dar, assim, para o que essa Red Bull deve ser, seria um pouco do caminho que a Mercedes seguiu esse ano, que, assim, claro, a Mercedes quis continuar competitiva, só que priorizou também o desenvolvimento do Kimi Antonelli e quis ir com calma. Será que é esse um caminho que a Red Bull pode tentar seguir com o Hadjar? Eu acredito Sim, que não. eu acredito que sim. Eu acredito que não. Pô, louco. Que- Você acha que os Eu caras já acho vai estar que- com o moleque pro Leão? Pô, eu acho que a Red Bull sempre vai ter o Verstappen assim como uma prioridade absurda. Ah, não, Não... sim, mas Não, sim, Mas não prioridade, mas sim no quesito, claro, continuar competitivo, só que como equipe. Tudo bem que o Verstappen basicamente correu sozinho os últimos 2 campeonatos de equipe, né? Garantiu a Red Bull lá sozinho, mas você acha que pode ter uma, vamos dizer assim, uma tolerância maior, uma calma maior para desenvolver o Hadjar com esse carro, tipo, semelhante com o que teve com a Mercedes? Que claro que vão ter erros, é um carro diferente, uma configuração diferente para o Hadjar, então será que a Red Bull vai ter essa calma que, por exemplo, a Mercedes teve esse ano com o Kimi? Ou será que vai ser uma pressão imediata para alcançar um título mais dominante do campeonato de equipes? Então, eu não, imagino que sim. eu não acredito que vai ser uma pressão para ganhar o campeonato, mas assim, eu acho que é diferente da situação da Mercedes. A Mercedes ela não colocou quase nenhuma pressão no Kimi, né? Eu acho que a Red Bull vai colocar, mesmo sem Helmut Marko, mesmo sem Christian Horner, mesmo sem esses caras, a Red Bull ainda assim é uma equipe muito, muito, muito pesada, assim. Que é que tem um piloto muito absurdo, né? Então sempre vai ficar esse clima horrível com o segundo piloto, porque ele sempre vai ser desvalorizado, provavelmente. Mas eu não acho que vai ser igual, por exemplo, foi com o Tsunoda, que não existiu nenhum desenvolvimento para ele. Então, é que o Tsunoda já tá velho, sim, no sentido de ele já tá tempo na Fórmula 1. Então, É, são agora 4 anos, né? O Hadjar entrando agora, pra mim vai ser a mesma coisa que fizeram com, não vou falar teoricamente com o Verstappen, porque foi totalmente diferente, mas vai ter uma construção nele. Obviamente, você é o segundo piloto, o nosso principal é o Verstappen, a gente quer que o Verstappen ganhe. Mas você dá o melhor de si ali e vamos ver o que você vai virar. É assim Ai, que eu tenho certeza que os caras vão fazer isso. Saiba da, assim, saiba da importância que você tem, porém, a nossa importância maior é ele. Ou ele, o É, Verstappen, no caso. então, tipo, basicamente, você tá falando, tipo, eles vão dar o direito de competir pro Hadjar, só que ele tem que se colocar nos lugares e vai ter uma, vamos dizer assim, uma paciência, uma tolerância com ele, desde que ele saiba o lugar que ele tá assumindo. É tipo, é isso. Não é paciência e tolerância, é um só. Cara, Só que, tipo, faz você o tá seu correndo com e a gente, boa. mas o oficial é ele. É isso. Bom, mais algum comentário sobre essa questão Red Bull, meus amigos? não, acho que não tem mais nada. Então vamos falar do que realmente importa, né? A corrida final no circuito de Yas Marina, a última corrida do ano. Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri. A diferença entre Lando Norris e Max Verstappen era de 12 pontos. Muita disputa por esse título, hein? O Norris precisava chegar apenas em terceiro, que já seria campeão. E aí, tipo, o Max, para ganhar, precisava que o Lando terminasse em quarto ou menos, né? Mas vamos passar o resultado da prova, ver o que rolou, né? Então, o grande vencedor de Abu Dhabi foi Max Verstappen. Em segundo lugar ficou Oscar Piastri. Em terceiro, campeão mundial Lando Norris. Quarto, Charles Leclerc. Em quinto, George Russell. Sexto, Fernando Alonso. Em sétimo, Esteban Ocon. Em oitavo, Lewis Hamilton. Em nove, Lance Stroll. Fica aqui já a minha crítica, que ele não fez nada, mas como aqui é um palco para ofender o Stroll, fica aqui a minha crítica, toda a minha ofensa, esse péssimo piloto. E em décimo, Oli Berman. E de destaque também, mas a gente teve Gabriel Bortoleto terminando em 12º, né? Então, esse foi o resultado final da corrida. O Lando Norris conseguiu o terceiro lugar que ele precisava e se sagrou campeão mundial, né? Mas não foi tão simples assim, houveram alguns momentos de tensão. E no final ficou o destaque, né? Não sei se vocês chegaram a ver o trecho do Kimi perguntando no rádio, né? Sobre quanto foi a diferença entre o Norris e o Verstappen, que acabou sendo de 2 pontos, e foi algo que decidiu aquele erro que o Kimi cometeu na última corrida, que a gente já comentou, né? Então, Maldito seja Kimi Antonelli. E a gente tem que então comentar também sobre o Verstappen no final da corrida sendo muito tranquilo com o Kimi. O Kimi foi lá, pediu desculpas pro Verstappen, o Verstappen falou que estava tudo bem.
Assim, foi uma atitude bem, assim, honorável do Verstappen, porque se a gente parar para pensar, o Kimi talvez tenha tirado o título de Verstappen de fato. Porque na Áustria ele bate no Verstappen e tira o Verstappen da corrida. Então poderia ser mais pontos que o Verstappen conseguiria para um título. No Qatar agora o Kimi erra e o Norris ele ultrapassa ele. Mas assim, são erros que um calouro vai cometer, assim, não é um absurdo. E assim, achei muito honorável a postura do Verstappen de falar que estava tudo bem para ele, não botar pressão, diferente do senhor Helmut Marko, né, com 80 anos nas costas, quase fazendo o moleque se matar. Ainda bem que. Agora eu vou tirar um pouco da parte mais profissional. O Helmut Marko era uma das pessoas mais horríveis que já existiram na história da Fórmula 1. Ele foi um dos caras que mais fez mal para muitos pilotos em toda a história da Fórmula 1. Assim, eu respeito tudo que ele fez pela Red Bull, assim, todos os títulos dele, mas ele não era uma pessoa nada agradável e ainda bem que ele saiu, cara. Ele precisa sair porque ele quase acabou com o psicológico do Antonelli, a gente percebe nessa última corrida, e ele acabou com o psicológico de muitos pilotos que foram para Red Bull, cara. Quem foi que ele ligou pra xingar mesmo? Não lembro, mas ele ficou falando no rádio que o Kimi teve culpa, que ele entregou a posição pro Norris. Sim. Pô, cara, é absurdo isso. Ele tem 80 anos nas costas, cara. Você não é uma criança, você não é um jovem, você tem 80 anos, você tem a sua vida inteira já vivida. Você vai criticar um moleque de 18 anos que ia cometer um erro durante uma corrida, cara. E assim, falando de erro, assim, se teve uma coisa que, claro, foi decisivo esse erro do Kimi, mas tem várias outras coisas que a gente tem que considerar. Por exemplo, a batida do Verstappen com o Russell na Espanha, né? Porque A gente, foi um momento mais de pra, descontrole. sim, mais pra frente a gente vai comentar mais sobre como foi o campeonato, assim. Mas, claro, ninguém perdeu esse campeonato, assim, por uma corrida. Foi Né? uma, foi- São Uma 24 coletânea. corridas. São 24 corridas, não é uma corrida que você vai perder o campeonato. Ah, eu já discordo, viu? Eu É acho que que Pra depende não. da mim, corrida, né? É que assim, é depende fácil falar muito. Uma depois. mísera coisa pode mudar tudo. O bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão. Que O pode. Verdade. grande efeito borboleta. Então, assim, por exemplo, o Kimi, se não tivesse cedido ponto, poderia ser uma coisa. Isso não dá para saber. É o famoso e se. Só que de e se dá para viver, porém não dá para se imaginar, mas não dá para viver, né? Então é isso. Vai ficar no e se ele não tivesse feito, se o Verstappen não, sei lá, acontece. Falando do Kimi Antonelli, ele cometeu erro também, né? Esse erro. Mas a gente tem que considerar uma coisa, que o que ele defendeu super bem contra o Verstappen no GP do Brasil também, segurou a posição, foi algo que poderia ter feito a diferença no campeonato também, se o Verstappen tivesse ultrapassado o Kimi. Então vamos começar falando da corrida em si, né? Vamos começar pela largada, Pegrin, que a gente teve o Piastri ultrapassando o Lando, e logo em seguida uma pressãozinha do Leclerc pra cima dele, né? O que falar dessa largada? Cara, uma largada assim que ditou muito o ritmo da corrida, uma largada muito importante para os rumos do campeonato. O Verstappen jogando o carro para cima do Lando na largada, jogando o carro de forma inteligente, diferente do que o Norris fez em Las Vegas, que ele Chamou não de mau perde. caráter. Chamou de mau caráter aí o Lando Norris. Ele? Aspas fortes. Você tá chamando o Lando Norris Não, assim, não falei que ele é mau caráter. Eu falei que o Verstappen fez certo. Eu estou falando que ele não errou o ponto de frenagem. então tá bom. O Norris fez certo em tentar largar na frente do Verstappen, de colocar o carro na frente. O incorreto foi que ele perdeu o ponto de frenagem. Isso é a diferença. E aí depois o Piastri ultrapassa o Norris e assim, coloca uma pressão em cima do campeão mundial. E tem que respeitar muito a resiliência do Lando, porque o Leclerc ficou na cola dele menos de um segundo por tempos. É, teve um momento que o Leclerc colocou de lado até no Norris e ele não sofreu pressão nenhuma. E assim, uma largada assim que eu fiquei bem cativado a ficar assim, vai É acontecer que alguma assim, coisa. o problema do Verstappen foi depender de uma Ferrari para ser campeão, né? Esse que é o problema também. Aí você percebe o nível, né? Que a tristeza do Verstappen, né? Não consegue depender da própria equipe e ainda tem que depender da Ferrari. E é uma situação complicada, né? E comentando sobre a própria equipe, a Esse é estratégia um da Red Bull problema. pro Tsunoda
teoricamente era incrível. Na Só prática não foi teoricamente. tanto Só assim. teoricamente. Assim, a Red Bull colocou, né, os pneus duros no Tsunoda para quando o Norris parasse, ele tentasse segurar um pouco o campeão mundial. Mas assim, também não critico tanto assim o Tsunoda, assim, era um pneu de quase 30 voltas duro contra um pneu médio, um pneu duro de 5 voltas, assim, era muito discrepante, era muito difícil segurar. Claro, a gente tem na memória o Checo Pérez com o Lewis Hamilton, só que assim, foi uma situação bem diferente, o pneu do Pérez não estava tão degradado igual o do Tsunoda. E assim, o carro da Red Bull naquela época era melhor do que o carro que tem hoje em dia também. Fato. Ah, não, também assim, aqui o Checo ele tinha essa masterclass defensiva. Uhum. Assim, claramente é visível isso. Então, o Tsunoda ele realmente não ia conseguir. Por mais que ele tentasse algo, ele não ia conseguir fazer igual o Pérez. Por mais que a gente critique muito, a comunidade critique muito o Pérez, ele tinha os seus dotes. Ele tinha o que se analisar, ele tinha uns pontos positivos. E a defesa que ele tinha era um ponto positivo dele que nenhum outro piloto conseguiria igualar. Sim, igualar nesse sentido. Então, por mais que o Tsunoda tenha tentado, já passou. Então, não tem o que fazer. E assim, O o carro era Tsunoda muito ele fez o superior. máximo que ele quis. Ele fez o máximo que ele pôde, cara. Ele fez zigue-zague na reta que não pode, jogou o Lando pra Com fora da pressão. pista. Ele tentou, assim, ele tentou, não tinha muito mais o que ele fazer. Claro, fica feio porque ele falou que sabia o que tinha que fazer, que era só deixar ele de lado. Ele não conseguiu segurar, mas assim, não tem como culpar o Tsunoda pelo título do Norris. Ele Simples. tentou dar uma de Raikkonen e se ferrou. Exato, tentou. Assim, a estratégia da Red Bull, ela pelo menos tentou alguma coisa, tentou uma estratégia diferente para tentar dar o título pro Verstappen. Só que o Lando não deu chance nessa corrida de erros. Ele E não também, por exemplo, sofreu. a questão do carro, por exemplo, o Leclerc, mesmo se ele quisesse, ele não ia conseguir passar. Não. O carro não permite. Aí, Ah, coitado da Ferrari, né? Ferrari. Que falar. Sim, mas o carro não iria permitir. O Leclerc, por mais que ele quisesse, tivesse ali o tempo todo certo, o carro não ia deixar. não, até porque eu acho que o Leclerc só ultrapassaria o Lando caso o Lando tivesse ficasse nervoso, errasse curva, cometesse erros. Isso o Lando não fez em nenhum momento da corrida. Ele perdeu posição para o Piastri, ele não conseguiu largar na frente do Verstappen. Claro, isso parece como se fosse um erro, mas não, foi assim, ó, coisa que acontece em corrida. Não foi um Erros erro, ele seriam no que ele sabia. fez. Ele Ele fez o que ficou ele tranquilo. precisava. Ele ficou tão tranquilo na terceira posição porque ele sabia ninguém consegue me passar. As únicas Sim, duas pessoas que conseguem me passar são meu companheiro de equipe. Meu companheiro de equipe e o Verstappen. O Verstappen já tá na minha frente, meu companheiro de equipe tá na minha frente, não tem ninguém que consiga me passar. Assim, sim, eu ele, acho. claro, é sempre uma coisa de risco, né? Mas ele soube trabalhar com o que ele tinha, né? Ele soube se garantir com o que era necessário. Sim, e por exemplo, eu tenho certeza que muitos pilotos ali na posição do Lando, né, quando o Leclerc ficou a um segundo dele e fosse pro primeiro título da carreira, o Lando, o carro que estivesse ali provavelmente talvez cometeria um erro e desse a oportunidade do Leclerc ultrapassar. Assim, o Lando tem muitas críticas ao Lando durante a temporada, fez muitos erros, assim, mas claro, na última corrida ele foi um piloto muito seguro, garantiu o que precisava, não arriscou, sabia que aquela posição para o Piastri na primeira volta não ia mudar o campeonato. Então, assim, foi muito honorável a postura do Lando, assim, muito segura, muito adulta mesmo do Lando Norris, o que eu não esperava tanto assim dele, mas foi bem honorável. Bom, além disso, a gente teve o Bortoleto, né? O que falar dessa corrida do Bortoleto? Ele não foi tão bem assim, conseguiu uma boa classificação no quali, né? Mas terminou apenas em 12º. O que falar dessa corrida do brasileiro, Cato? O carro dele é ruim. E o que falar da O carro dele é temporada no ruim, não tem geral? o que fazer. Temporada boa. Assim, temporada de estreia. Vai fazer o quê com uma sobra? Não tem o que fazer. Altos e O que ele baixos, fez tá bom. Ele, altos e inclusive, deu baixos. graças a Deus, né? Que não vai mais usar Sauber. Ele declarou publicamente, graças a Deus eu não vou usar mais a merda desse carro.
Foi basicamente isso. Então, isso já diz muito. Tá bom, acabou já. Não tem o que falar. O que ele É, conseguiu fazer, ele fez. O que não conseguiu fazer também não conseguiu e não ia conseguir. Acabou. ele cometeu Poderia erros, ter sido um assim. colapinto da vida que ficaria em 20º o tempo inteiro, não ficaria um ponto e foda. Não, todo programa é importante citar. O Resenha F1 não fecha com Lance Stroll, Cola Pinto e as Não, McLaren. negativo. Em momento nenhum eu falei que eu não fecho com o Pinto, não. Eu apenas estou pontuando que o cara ficou em 20º campeonato inteiro. Com o Não é que ele pior é carro do ruim. grid. Ele só não fez nada. Ele tá Com o lá. pior carro do grid também. O Bortoleto, assim, teve muitos altos e baixos na temporada, né? Teve batida no Brasil que foi horrorosa, o erro dele. Assim, teve situações que o Bortoleto foi muito mal. E na última corrida teve o rádio final lá da equipe falando para ele que não soube o que aconteceu, que realmente o carro não estava adequado para a pista. Assim, é uma corrida final melancólica, talvez, porque largar em sétimo, terminar em 12º, atrás do Hülkenberg, que largou atrás dele. É, assim, uma coisa meio melancólica, mas, assim, não tiro nada de demérito, assim, do Bortoleto nessa primeira temporada. Ele não pegou um carro bom, ele, mesmo assim, conseguiu pontuar, coisa que a gente, no começo da temporada, a gente pensou, o Bortoleto vai fazer um ponto no máximo. Ele teve Aí 16 pontos tiveram. na temporada. Então, É, tiveram várias decisões questionáveis, várias estratégias questionáveis da Sauber em si, né, nas primeiras corridas também, que gerou muita revolta da torcida brasileira no geral, e mesmo com isso o Bortolucci conseguiu sair bem, né? sim, ainda mais que ano que vem vai para a Audi vai ser um carro provavelmente melhor. Assim, uma temporada de adaptação aí da Fórmula 1 e achei que foi bem agradável assim a temporada. Claro, não foi o melhor calouro do grid, Radiar e Antonelli dá para se destacar acima dele, mas assim, claro, eles tinham carros melhores. Eu acho que ano que vem, dependendo de como a Audi estiver, ele pode sim ser um grande piloto, conseguir pontuação direto. Eu acho que ele pode ser melhor do que o Huckenberg na próxima temporada. Eu acho que, assim, é uma temporada positiva pro Bortoleto, embora tenha tido momentos de oscilação. Ele fez muito com o carro que ele tinha. Não tem mais o que Bom, falar sobre. então fica aqui nossa revolta com o carro da Sauber. Mais algum comentário sobre a corrida? Eu queria destacar o Verstappen com o Piastri, assim, achei achei muito legal a corrida deles, assim, que tentaram o mesmo título, não desistiram em nenhum momento. Terminaram a temporada bem, o Piastri conseguiu voltar ainda nas últimas corridas. O Verstappen também, assim, terminaram a temporada bem, talvez ano que vem disputem título de novo, os três, talvez mais um piloto aí. Assim, eu acho muito legal isso. Bom, é isso. Vamos passar agora para o nosso segundo bloco, que é falando dele, né? Do campeão, né? Que já confirmou que vai usar o número 1. Primeiro título da carreira de Lando Norris, com 26 anos. É o primeiro piloto dessa nova geração a ser campeão mundial. E também é o primeiro título de piloto da McLaren desde o Lewis Hamilton em 2008. Então é mais um campeão, mais um britânico sendo campeão pela equipe britânica. Um título merecido, né? Que apesar das nossas discordâncias e várias ofensas proferidas ao Norris ao longo desses programas, quando chegou a hora, ele soube decidir, ele soube ser frio e soube garantir o título, né? Então, o que falar, Enzo Cato, desse título do Lando Norris? Merecido. Não tem muito o que falar. Parabéns. Poucas palavras de Enzo Correu, Cato hoje, né? correu. Ganhou. Parabéns. Não tem o que Assim, falar. Um título teve antipático. antipático, eu não diria isso, cara. Poderia ser mais. É que assim, ano passado foi chato, ano retrasado foi chato também. Assim, Verstappen ganhou com sobra, nananana, beleza, todo mundo não ligava. Agora esse teve uma brigazinha, mas não teve graça, por assim dizer. Claro, mas a gente também tem que pontuar como, assim, o Lando não é o Verstappen, não tava com vários títulos. Era a primeira disputa de título dele e, assim, ele conseguiu, assim, demonstrar uma maturidade, porque a primeira metade da temporada dele foi, assim, bem controversa, assim, a batida dele no Canadá com o Piastri foi uma coisa muito besta, ele abandona em Zandvoort, assim, coisas que
geralmente não deveriam acontecer para um campeão mundial, mas assim, ele demonstrou resiliência final da temporada, fez muitas poles, conseguiu muitas vitórias. Eu tenho muito a elogiar o Lando Norris, assim, no começo da temporada eu tinha muitas críticas a ele, mas no final achei ele, cara, um piloto, assim, bem maduro, ele foi amadurecendo ao longo da temporada, na última corrida demonstrou maturidade, segurando o terceiro lugar sem risco, sem ficar escapando de pista e tudo. Achei muito, muito honorário como foi o campeonato do Lando, como ele demonstrou resiliência. E mereceu, ele foi o piloto mais consistente da temporada, porque se a gente pega o começo da temporada, ele talvez tenha sido mais inconsistente, depois ele se tornou um cara muito constante. Sim, vence o mais consistente, né? Porque indiscutivelmente é o que o mais consistente é o que mais merece ganhar o campeonato. Ah, bom, Perfeito. bom, é isso, né? Então a gente vai falar, esse foi o 13º título de piloto para a McLaren, a gente pegou a lista aqui também, e a gente teve nomes como Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Nick Lauda, Lewis Hamilton e agora o Lando Norris. Ô, Pedrinha, vai jogar uma bomba aqui, ó, não remete à minha opinião, deixar Hum, claro. vai. Você acha que Lando Norris tem potencial para chegar com o mesmo peso de carreira que todos esses outros nomes tiveram? Não. Eu não Por quê? acho que. Eu, Justifique. justificar Prost, Hamilton e Senna a gente fala por si só, né? James Hunt também, um baita piloto. Emerson Louco, Fittipaldi. louco. Um baita piloto Emerson Fittipaldi, mas assim, depende de como o Norris desenvolver a carreira, mas eu não acho que ele vai ser melhor. Mika Hakkinen disputou o título com Michael Schumacher no auge. Quem mais que tem na lista que eu esqueci? Bom, peraí, vamos confirmar aqui. O Nick Prost, Lauda. Nick Senna, Lauda Hakkinen. também, O Nick Lauda. Lauda também. Não tem, assim, não tem comparação. Assim, atualmente, de todos os pilotos que foram campeões pela McLaren, o Lando é o menos qualificado. Mas isso daí também é porque a gente está no começo da carreira dele, 26 anos apenas. E você, Zucato, o que você acha? Só pela sua carinha aí, eu quero te ouvir falar. Não, ele nunca vai se igualar. Por mais que pode ter título, ele nunca vai se igualar aos outros. Cada um tinha um aspecto, assim, um aspecto diferente. No sentido de, por exemplo, o Hunt. Hunt era louco, Uhum. maluco. O Lauda era aquele cara estrategista, ele era mais gênio. Senna, a gente não precisa falar. O Senna é o Senna. Senna e Ayrton, Prost, eu acho que Atenas. são, assim, categorias diferentes da McLaren, né? É Prost, Senna e o resto dos pilotos da história da McLaren. Bom, então, deixa eu fazer Então não uma outra tem como pergunta aqui. comparar. O potencial. Vamos supor, um cenário hipotético onde tem uma dominância da McLaren nos próximos anos. Quem tem potencial para ser a cara, para ser o mais lembrado no futuro? Piastri ou Norris? E por quê? Entre os dois, Entre os dois, entre Norris e Piastri. o Lando, porque ele foi o cara que ganhou. Perfeito, Concordo com o Ricardo. Concordo com o mas assim, Ricardo. se o Piastri ganhar um título na próxima temporada, eles já se igualam na sua opinião ou vai ter algo que é mais tipo, determinante? Depende de Já como for. Justo, Não justo. tem como comparar. Não tem como bater o pé agora e falar. Bom, então Por tá bom. exemplo, deixa eu pegar aqui. Vai, Por favor. agora joga pro Pedro. Não, por favor, Pedrinho, fale aí. Eu concordo perfeitamente com o que o Enzo falou, acho que não tem nem o que acrescentar. Sim, não dá para saber como vai ser o futuro, mas assim, ó, provavelmente pro próximo campeonato, se tiver uma disputa de títulos, o Lando vai estar com muito menos pressão do que o Piastri. A gente tem que ver como isso se desenvolve, né? Que o Piastri pegou uma fama de pipoqueiro também ao longo dessa temporada, né? Pegou. Pegou uma Claro, ele fama é mais novo, ele teve menos tempo de Fórmula 1. meio complexa aí. Enquanto isso, a gente enrola enquanto o Zucato pesquisa o fato que ele quer achar, né? Pode ir jogando aí que eu vou puxar daqui a pouco. Vamos falar sobre o título da Inglaterra, dos britânicos, né? Vamos. Então a gente tem um dado aqui, não tem o número, os pilotos em específico, mas, Pedrinho, são 21 títulos para pilotos britânicos. 12 para É, alemães e 8 para brasileiros. O que falar dessa dominância britânica na Fórmula 1? sim.
É o país não, é o lugar com mais equipes, né? Tem McLaren, Williams, tem mais alguma equipe que é da Inglaterra, que eu não tô lembrado. Desde sempre foi o berço da Fórmula 1. E assim, muito legal ver os nossos britânicos sendo campeões novamente, né? Porque o último título do Hamilton foi em 2020. Eu Assim, trouxe tem aqui. muitos nomes históricos Breno, da. rapidão. Fazer aqui, vamos puxar. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, o Hamilton e Button. Eu acho que o Norris pode ser melhor do que o Jason Button. Não, tudo bem. Mas nesse sentido de todo mundo lembra do Hamilton porque ele ganhou. Uhum. Agora, se a gente puxar aqui um, sei lá, Agora, não, puxar uma comparação aqui que estavam fazendo. Fernando Uma Alonso e comparação na Button. minha. Não, assim, uma comparação Ninguém muito lembra. errada. Uma comparação agora muito errada que estavam fazendo nessa disputa aí no começo do ano. Que comparavam Norris e Piastri a Hamilton e Rosberg. Não, nunca. Pra mim, nunca vai chegar nesse nível. Pra mim, assim, Nada a ver. nada a ver, Não, nada a não, ver. eu não tô botando palavras na minha boca. Eu falei que foi uma que falaram que eu falei que é muito errado, inclusive. Mas você acha que tipo, Não, não pode haver tipo, uma disputa tão forte que possa ser marcante nos próximos anos? talvez. Não. O Nico era diferente. Não, ele tem Não, um. assim, Nico e Lewis era uma prateleira, assim, diferente, né? Era engraçado. Era bonito de ver. Eu peguei a lista aqui de quem que são os pilotos britânicos que foram campeões. Cara, a lista é realmente forte, hein? Lewis Hamilton e James Hunt, que a gente já comentou aqui. Mike Horton, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jack Stewart, Nigel Mansell, Damon Hill e Jason Button. Assim, acho que os mais fracos aqui são o Damon Hill e o Jason Button. O Norris pode se tornar um piloto melhor do que eles, tá? Vou falar aqui de primeira mão. Eu acho que o Norris pode se tornar um piloto melhor do que eles. Mas assim, baita nomes assim desses pilotos britânicos, né? Agora adiciona o nome de Lando Norris, que é assim, eu vou falar agora um negócio bem pessoal. É engraçado ver o Lando campeão, cara. É que ele tem muita cara de criança, cara. Ele tem perfil de criança. É Ah, mas ele é, né? engraçado. Ele é a criança, mas é engraçado ver ele como campeão. Bom, então agora, tipo, mais algum comentário sobre esse título do Lando Norris? Alguma coisa assim, tá? Porque ele vai usar o número 1 agora, né? Ah, é verdade, eu citei no começo, vai usar o número 1 e agora a gente vai voltar a ver o Verstappen com o número 33, uma visão estranha, né? Depois de Eu tantos acho, anos. eu acho a visão mais legal de todas. O Verstappen com 33 era diferenciado. Algo, Era, era a época da loucura. Mas eu sua vou sentir opinião. falta do Nando K4, mano. Era o número dele, assim, era o número que fazia sentido com ele, assim. Você acha que o Lando é melhor de 4? Cala a boca. Não, que isso, mano. Uma pergunta Foi uma honesta, pergunta, sem foi uma pergunta maldade. séria. Você não percebeu isso daí? Eu acho que ele é melhor de 4, João. Até pelos dotes dele, assim, né? Depois pesquisem vídeos do Norris pós a vitória do título mundial. Assim, vocês vão entender o que eu estou falando quando ele combina com o número 4. Espetacular. Sua Sem opinião querendo sobre os especular números. nada, tá, gente? Sem querendo especular nada, tá? Com todo E, respeito ao mundo. e suas opiniões sobre a numeração escolhida pelo Norris no Zucato? Você acha que o piloto Eu campeão tem que usar o número 1 mesmo? bem, é legal ali pra falar eu sou o número 1, mas se eu fosse campeão, eu continuaria usando o meu número, meu. Perfeito. Qual seria seu Porque número na Fórmula 1, Enzo? eu duvido você adivinhar. Obviamente é o 12, mas você teria que disputar contra o Kimi Antonelli. Aí o problema é do moleque. Eu Perfeito. mando um zap pra ele, igual eu fiz pro. Igual eu conquistei meu número no time.
no time. É JP isso. Christensen, um abraço. Um pra abraço. você. Grande JP. Bom, vamos passar para o nosso terceiro bloco, antes de finalizar também no roteiro, mas eu queria puxar também as colocações, né? Tanto de campeonato de pilotos quanto campeonato de times, de equipes, porque eu queria fazer o nosso último pneu cheio e pneu murcho dessa temporada, né? Então eu vou passar primeiro o campeonato de equipes. Agora o pneu cheio e pneu murcho da temporada? Sem ser da Pneu cheio, corrida? pneu cheio e cheio pneu murcho da temporada. Para encerrar com chave de ouro, ver as nossas opiniões mais polêmicas assim da temporada e ver o que dá. Então vamos embora começar aqui pelo campeonato de pilotos. A gente teve em primeira a McLaren com incríveis 833 pontos. Em segundo lugar, a Mercedes com apenas 469. Então mostra essa dominância da McLaren. Em terceiro, a Red Bull. Em quarto, a Ferrari. Em quinto, a Williams. Peraí que eu acabei saindo aqui do campeonato da página. Mas em sexto, a Racing Bulls. Sétimo, Aston Martin. Em oitavo, a Haas. Em nono, a Sauber. E em décima, a Alpine com apenas 22 pontos. Já no campeonato de pilotos, a gente teve o Norris campeão, né? Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Kimi Antonelli, Albon, Sainz, Alonso em décimo primeiro Hülkenberg, Hadjar, Berman, Lawson, Ocon, Stroll, Tsunoda, Gasly. Em 19º a gente teve o Gabriel Bortoleto e o Colapinto e o Jack Dohan foram os únicos que não pontuaram, ambos da Alpine. Então, Uma salva de vamos lá. palmas para a Alpine, né? Uma salva de palmas para a Alpine. 2 pilotos sem pontuação nenhuma na temporada. Parabéns, Alpine. Gasly foi o único que pontuou nessa equipe. Parabéns. Espetacular. Então, Enzo Cato, comece você falando com seu pneu cheio e seu pneu murcho. Por que o Colapinto é seu pneu murcho? E quem é seu pneu cheio? Eu ia colocar que meu pneu murcho é seu Hamilton, mas tudo bem, vamos de cola pinto. Cara, só por estar em último. Um parabéns, assim, também porque é argentino, merece. E o seu E pneu agora, cheio? Cara, meu pneu cheio vai ser para o. Eu vou colocar no Verstappen. Boa. Brigou numa corrida que não, assim, no campeonato que não era para ele brigou até o fim. Parabéns pela. Foi bem. Brigador. Resiliente, né? Vamos usar Resiliente, perfeita. Rijo. Isso, perfeito, Enzo Cato. Você pode puxar o seu já, Pedrinho. Fica à vontade. Eu quero fugir um pouco, assim, do pneu cheio ser Norris, ser McLaren, porque, assim, pô, é um nível absurdo, assim. Eu acho que, claro, meu pneu murcho, infelizmente, vai para o nosso japonês Yuki Tsunoda, né? Até vendo o campeonato de construtores, pô, o Verstappen fez 421 pontos. A Red Bull ficou a 40 e... se tirasse a pontuação do Verstappen, só a pontuação do Verstappen, a Red Bull teria 421. A Mercedes teve 469. Ou seja, o Tsunoda precisava de apenas 40 e poucos pontos para a Red Bull ser o segundo lugar no campeonato de construtores. E ela não conseguiu, ela foi terceira colocada. Então tem que dar meu destaque negativo ao Yuki Tsunoda, que custou o campeonato de construtores para a Red Bull. Custou o segundo lugar, cara. O primeiro lugar não era viável. Mas assim, o segundo lugar contra a Mercedes era bem Mas aí, se possível. o Kimi não tivesse batido nele no Verstappen, no Canadá, e se o Antonelli não tivesse deixado o Norris passar, ele teria uns pontinhos a mais, o Tsunoda precisaria fazer menos pontos. E aí? E se o Verstappen Mas é mesmo assim, cara, não mesmo desse a assim, batida lá É na uma Espanha piada, também? eu estou sendo irônico, é uma brincadeira. com esse carro É da uma Red Bull, brincadeira. com esse Ixi, carro da Red não, Bull, tem que lixar o Zucato mesmo. Por favor, tem que Pedro. lixar. Não, eu vou falar, tipo assim, assim, claro, você tá falando assim, eu falei 40 pontos, mas assim, para um carro da Red Bull, o mínimo que um piloto devia fazer era 100 pontos. O mínimo, assim, eu acho o justo falar 100 pontos. O Kimi Antonelli conseguiu 150 como um calouro na Mercedes. Sim, não, claramente foi. Assim, eu vou desmerecer aqui sim o Yuki Tsunoda, fez uma temporada péssima, ficou atrás do Stroll na classificação. Acho que isso daí já dá para demonstrar o quão ruim foi a temporada de Yuki Tsunoda. E eu vou dar o meu benefício aqui à senhorita Mercedes, que ganhou corridas esse ano.
Ganhou sprints. Eu tenho muito a elogiar a Mercedes. Assim, teve um projeto, claro, que não era para ser vencedor esse ano, não era para ser campeã do mundo, mas assim, fez um trabalho bem digno. Foi segunda colocado no campeonato de construtores, um campeonato bem sólido da Mercedes. Assim, só não pontuou em Mônaco, de resto pontuou em todas as corridas. Aqui, ó, foi bem, porque mesmo com a saída do Hamilton, conseguiu se virar. Uhum. Todo mundo Soube achou que o desenvolver o time Kimi ia Antonelli, acabar. desenvolveu o seu piloto Kimi Antonelli. Exato. Foi assim, uma temporada muito boa da Mercedes, segundo lugar. Tá desenvolvendo o carro para o ano que vem, parece que o carro da Mercedes ano que vem vai ser bem bom. Então eu tô ansioso para ver essa Mercedes e eu tenho que dar destaque para ela nessa temporada. Não foi uma temporada Bom, vitoriosa, mas foi uma temporada frutífera. Perfeito. E perfeito, também queria perfeito. fazer aqui um Excelente colocado. comentáriozinho que falaram que tinha que me linchar, Não, é só que brincadeira. eu posso Não, chorar o não. nome do. Um Eu amor para você. posso enfiar a ditadura aqui, ó. Não, que Eu isso? posso multar. Ó, o cara tá sabotando o próprio programa. O problema da Ele quer que a edição que gente ele fique mesmo vai quieto. É editar igual o Tim aí. Maia, é igual o mau humor do Tim Maia. Aí é complexo. Bom, mas só pra João, finalizar. você vai dar seu pneu cheio e pneu murcho também. Cara, meu pneu murcho, eu acho que não tem como não ser a Ferrari, com toda essa questão que a gente já discute em todos os programas, é o que o Enzo já falou, é chutar cachorro morto. A Ferrari no contexto geral. O cara tá rindo. Tá, vai continuar. A Ferrari no contexto geral. Cara, é uma temporada bem complicada. Como é que esse cara tem o Hamilton, não consegue aproveitar ele? Então isso é uma parada bem complicada, né? O Leclerc deu o ultimato, né? Agora ou nunca para a temporada 26. Então vamos ver o que acontece. E, cara, eu vou fugir muito do padrão, porque é uma equipe que eu tenho grande apreço, que é a Racing Bulls. Vai ser o meu pneu cheio, porque eu acho que foi uma temporada muito boa, com o que podiam fazer tanto do Lawson quanto do Hadjar. O Hadjar conseguiu até um pódio. É um bom piloto, espero que consiga ter um ótimo desempenho na Red Bull. E principalmente do Lawson também foi um recomeço, né? Porque ele saiu muito linchado da Red Bull e conseguiu se estabelecer na Race Bulls, tanto é que vai continuar para o ano que vem. E ainda conseguiu alguns momentos. Foi muito interessante ver essa dinâmica da Racing Bulls ao longo dessa temporada, e foi um trabalho de equipe mesmo. E sempre fica aquela piada do que seria do Max Verstappen se ele tivesse o carro da Racing Bulls para pilotar, né? Então acho que esses são os meus pneus cheios. Esse é meu pneu cheio. E também você falou da Racing É o Bulls, famoso IC. você falou sobre como a dinâmica dos dois eram muito parecidas. Eles ficaram o Hadjar em 12º no campeonato de pilotos e o Liam Lawson em 14º. Tá muito perto. O seu argumento para demonstrar foi muito bom, João. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. O Fico filho da feliz. lei é. Pô, queria trazer aqui também uma coisa nada a ver, mas eu não lembrava. O pai do Ocon é o Ocon. Quê? O pai do Ocon é igualzinho ao Ocon, só que com cabelo branco. Que bom, inacreditável. que Deixa bom. eu pesquisar. Vou pesquisar. Esse não precisou fazer que era teste de certo. paternidade. Eu Acho fico- que era certo. Ainda bem. Eu fico Ainda muito bem, né, feliz com Eduardo? essa informação. O teste de paternidade não foi necessário. É igual o Cara, filho do Bruno Henrique. é igualzinho. É igualzinho, é É igualzinho. É igual o idêntico. filho do Bruno Henrique. Não precisa fazer teste de paternidade. Meus Não. parabéns. O Bruno Henrique dá pra ver desde É. só na fala, né? Exatamente. Mandando Mas áudio, é a dá pra fala saber. mesmo que a gente Mandando analisa. áudio, dá pra saber. É igual os filhos do Ronaldo Fenômeno também. Igualzinho. Bom, é assim que a gente vai. Igual a jogadora Ainda da bem África, que o do que é Robinho igualzinho não o é igual, Ronaldinho né, mano? Gaúcho. Irônico que ela nasceu. Não, calma aí, 10. cara. Os caras estamos perdendo a linha aqui. Então vamos lá, vamos É um encerrar. momento sem contexto. Vamos encerrar esse nosso resenha F1, nosso último resenha F1 do ano. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam nesses 4 episódios, né? Que a gente deu o nosso máximo, comentando a cada corrida, falando barbaridade, sei lá, até perdi o foco aqui, falando muita baboseira, ao longo muita risada, muita coisa que a gente não deveria falar também. E foi uma temporada ótima, uma temporada fantástica para a gente começar o nosso projeto. E teve muita coisa para falar, o título sendo decidido na última corrida. Então, de verdade, fundo do coração, acho que eu falo no nome de todos nós, do resto dos moleques também envolvidos no Pitaco, que foi muito gratificante pra gente começar o Resenha F1, é um programa que a gente se dedica, o Pedrinho sempre faz o roteiro também, o Enzo sempre na edição.
Então, cara, é muito bom todo esse trabalho que a gente fez ao longo desse ano e a gente espera que vocês tenham gostado, porque ano que vem tem mais. Não vamos ser igual o Leclerc, que agora ou nunca, o Resenha F1 veio para ficar. E é isso, Anzão, fala para eles o que precisa fazer também para continuar seguindo o Pitaco, acompanhando o Pitaco nas redes sociais. Bom, se a gente não for igual o Leclerc e não tirar a gente do palco, o que você pode fazer é curtir o Resenha F1, dar aquele like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha com seus amigos. Que assim, compartilhar é muito importante para ter esse crescimento, para ter essa questão de horas, para ter essa questão de e realmente divulgação, que é muito importante para o canal. Então, não deixa de seguir a gente no Instagram, que é @pitaco_do_bem, que sempre no Instagram a gente publica, a gente posta tudo que a gente faz. Então, é muito importante para a gente e sempre o apoio é muito, muito importante. Então, a gente conta bastante com vocês nisso. Também queria trazer aqui, se ano que vem me liberarem, eu vou querer trazer não só a Fórmula 1, vamos puxar 24 horas, vamos puxar NASCAR, brincadeira. Não sei se animarem. Fórmula Truck, vamos puxar Fórmula Truck. Stock Car, Stock Car. NASCAR Iremos Brasil, para que o Rubinho Goiânia, Barrichello foi Brasil. campeão. Exatamente, estaremos em loco em Goiânia. Deus me livre. Que isso. Deus me livre. Deus me livre. Mas Bom, valeu, é isso, então, Anzão. isso é super importante pra gente, porque se isso der certo, a gente pode ir pra Goiânia. A gente vai Verdade, saber, bom né? ponto. Então, se você quer que a gente Quem vá pra sabe a gente pode Goiânia, assistir o GP do Qatar lá em Abu Dhabi, assistir o GP de Abu Dhabi lá em Abu Dhabi, se você curtir e seguir o canal, hein, gente? Aí o orçamento não vai permitir. aspas Talvez fortes. permita, algum dia talvez permita. Bom, então é isso, valeu, Anzão. Queria agradecer, então, meus dois comentaristas, também mandar um abraço pro Rafa, né, que esteve envolvido nos 2 primeiros programas. Cara, muito obrigado pela presença de vocês ao longo de toda essa mini temporada do Resenha F1. Deixo espaço aberto para vocês darem seus agradecimentos finais. Ó, muito obrigado, não tem muito mais o que falar. Só que, lembrando, a gente pode fazer o GP de Interlagos, a gente pode cobrir em loco. Só que igual aquele moleque que estava cobrindo a final da Libertadores em Lima. Que ele estava cobrindo no topo da montanha, só olhando o estádio. A gente não vai estar lá dentro, mas a gente pode fazer do mesmo jeito. Então, muito obrigado. Entrar lá dentro como imprensa. Ó. Aí é outra história, a gente conversa isso depois. Muito obrigado, amigos, por esses 4 programas incríveis do ano de 2025. É sempre bom gravar com vocês. Eu vou sentir falta de encher o saco de vocês para fazer o Resenha F1. Obrigado a quem assistiu, obrigado a todo mundo. Um beijo para todos. Vocês são incríveis. Vocês, meus amigos e nossos telespectadores. Bom, então é isso. É com toda essa fofura do Pedro Inácio que a gente termina nosso último Resenha F1, este episódio que contou a apresentação deste que vos fala, João Pedro Passaroni, os comentários de Pedro Inácio e Enzo Cato, o apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias, realização Pitaco do Bem. Esse foi o último Resenha F1 da temporada. É nóis, valeu, um beijo, fui! Falou!